Alô, podcasters de todo o Brasil e ao redor do mundo, aqui é seu amigo, aqui é seu irmão Alexandre Passos, estamos juntos para mais um vídeo. A minha pergunta é, existe crente supersticioso? Cabe um cristão ser supersticioso, ter superstição? Bíblia aberta no Salmo 91, copo com água em cima da TV ou do rádio? É o que a gente vai falar sobre isso no programa de hoje no Podcast. Segue a vinheta. Mas sejam bem-vindos a mais um podcast Debate com Inteligência. Hoje nós propomos uma análise profunda sobre o comportamento humano e sobre o comportamento de cristãos. A minha pergunta é possível conciliar a fé cristã com práticas supersticiosas? Porque muitas vezes hábitos parecem o que chamam de zelo espiritual. Como manter a Bíblia aberta em uma página específica vai tirar o medo das pessoas? Isso esconde raízes que conflitam com os pilares do Evangelho. No programa de hoje vamos investigar o conceito de superstição, suas origens históricas e o que a Bíblia do Antigo e do Novo Testamento ensina sobre onde deve estar depositada a nossa confiança. Vamos fazer uma análise fenomenológica sobre isso. Para iniciarmos, precisamos definir o que é superstição. Sim, do ponto de vista antropológico, a superstição é uma crença de que objetos, ações, gestos, eventos casuais possam ser sobrenaturais sobre a vida humana, possam ter envolvimentos com a vida humana. É a tentativa de controlar o futuro ou atrair algum tipo de sorte por meio de mecanismos irracionais, objetos. Muitas dessas práticas, como evitar o número 13, por exemplo, bater na madeira, ter medo de gato preto, são, na verdade, heranças culturais de povos antigos, que não possuíam a revelação bíblica. Elas operam sobre a lógica do medo. Então, para o cristão, o desafio aqui é identificar quando esses elementos culturais atravessam a fronteira da fé e se misturam com a liturgia e a vida devocional do crente, entende? Criando assim o que a gente chama de sincretismo religioso, ou sincretismo. No contexto do Antigo Testamento, a gente pode falar, fazendo uma análise do que a gente percebe lá no Antigo Testamento, que existiam práticas supersticiosas. E não era uma preferência cultural, mas uma questão de falta de exclusividade na adoração. Deus instruiu o povo de Israel a ser diferente das nações vizinhas. As nações vizinhas tinham outros deuses. Olha o que está escrito em Deuteronômio do capítulo 18, versículo 10 a 12. A Bíblia enumera nesses versículos práticas de adivinhação, uso de presságios, consulta aos mortos. Pedagogicamente, entendemos que o problema central não era o ritual em si, mas o desvio na confiança em Deus. Ao buscar orientação em sinais místicos, o ser humano sempre abandona Deus, sempre abandona a soberania de Deus e se torna escravo dos sinais. O Antigo Testamento estabelece que a fé exigia uma ruptura, uma separação total com o ocultismo e com as religiões e com os deuses, e com a dependência de elementos para explicar o destino da humanidade. No Novo Testamento, a gente tem a liberdade cristã, não é? Sabe, se a gente for avançar para o Novo Testamento e ver os ensinos dos discípulos, o ensino do próprio Cristo e dos apóstolos, aí a gente vê um reforço da suficiência da graça de Deus, no invisível, entende? Quando você vê uma coisa, o Paulo, em seus epístolas, frequentemente alertava contra fábulas profanas, entende? E a dependência de tradições humanas, costumes humanos, que ignorariam a obra de Cristo. Em Colossenses capítulo 2, 8, há um aviso pedagógico claro. Cuidado para que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. O Novo Testamento, irmãos, ensina que a força do cristão está na oração, está na leitura da Bíblia, está na ação do Espírito Santo, está na confiança desses elementos. Quando o cristão adota um amuleto ou um gesto mágico para garantir aquela bênção, ele está voltando, tecnicamente, para uma menoridade espiritual, sabe? Infantilizando a liberdade que recebeu de Jesus. Então, aí quando chega no Brasil, sabe, a gente vê as raízes históricas desse sincretismo. Se a gente observar a história do Brasil, as superstições populares se disfarçaram de cristianismo ao longo dos séculos. Sempre. Por exemplo, a sexta-feira 13 está associada à traição de Judas e à crucificação. Então tem ligação com o cristianismo. Bater na madeira, por exemplo, que muitos cristãos primitivos associavam a bater na madeira da cruz. Entende? Por exemplo, passar por debaixo da escada era ligado a uma interpretação geométrica da Santíssima Trindade. Porque a escada é assim, né? Triangular. Essas associações, irmãos, mostram como a fé pode ser distorcida quando a tradição se sobrepõe à exegese bíblica, ao entendimento real bíblico. No meio protestante atual, observamos alguns fenômenos similares.
e principalmente no neopentecostalismo, os elementos do Velho Testamento, rituais externos que podem gerar a fé, fortalecer a fé, e que muitas vezes é misticismo, afasta o fiel da simplicidade do Evangelho, sabe? Pra você ter uma ideia, eu vou apresentar para você, elencar para você, algumas manias. Deixar a Bíblia como amuleto, deixar ela aberta no Salmo 91 para proteger a casa. Deixa no Salmo 91 que algo vai acontecer. Por exemplo, copo com água na TV ou no rádio. Era a ideia da oração fluidífica. A água que cura. Bebe a água depois. Uso de plantas e minerais, arruda, sal grosso, para combater influências espirituais. Gente, isso é superstição, gente. Isso não está na Bíblia, não. Transferência mecânica de unção. Acreditar que a santidade é transmitida apenas pelo contato físico. Ah, ele me tocou, fui ungido. Não. Objetos ungidos, irmãos, para venda e distribuição, comercialização. Itens como chaves, lenços, sabonetes, promessas milagrosas, né? Toalhinhas. Né? Outra coisa, rituais de barganha. Sabe aquelas campanhas que prometem resultados financeiros em troca de sacrifícios rituais? Isso também é superstição. Determinismo na palavra. A crença de que pode decretar a vontade de Deus. Eu profetizo na sua vida. Gente, se não acontecer, você é um falso profeta. Outra coisa, judaísmo estético. Vestimentas judaicas como o kippah, o talit, que revelam ali uma maior autoridade espiritual. Utilização de bandeira de Israel. Até tem a bandeira de Israel, mas decoração. Sabe, gente? Rituais de limpeza. Sessões que utilizam elementos físicos para descarrego, como a arruda. Isso é superstição. Todas essas práticas têm um ponto em comum, gente. Elas deslocam o foco de Cristo. Elas tiram o foco de Cristo para o ritual humano. E outra coisa, quando você faz isso, você deixa de ler a Bíblia, de explicar a Bíblia. Então, sabe, eu tenho para você uma sugestão. Nós concluímos, através desse estudo, que essas práticas, muitas vezes, prosperam porque há carência de ensino bíblico sólido. Porque a Bíblia não é aberta. Quando o conhecimento das Escrituras é substituído pelo pragmatismo e pelo misticismo, aí a superstição ganha espaço. O cristão não precisa ser supersticioso, porque ele serve ao Deus que é o Senhor do tempo e da história. A segurança do cristão não está num amuleto, numa Bíblia aberta no Salmo 91, mas na promessa. Portanto, o nosso apelo hoje é pedagógico. Aplique seu estudo da palavra, troque o ritual pelo aprendizado, substituam a sorte pela providência de Deus. A maturidade cristã é alcançada quando aprendemos, né, que não manipulamos a Deus com gestos, mas nos relacionamos com Ele por meio da fé e do meio da obediência. Eu acho que é tudo, e obrigado por você ter ficado com a gente aqui. Eu acho que esse conteúdo foi esclarecedor. Eu peço a você que você avalie o vídeo. Se você gostou do vídeo, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse ensino e deixem de ser supersticiosa. Eu espero que você possa se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações e dar um like e comente. Você é supersticioso? Existem manias que você pegou da sua família, talvez de uma outra religião que você ainda traz no contexto cristão, no contexto de hoje? Esse é o momento. Escreva aqui, deixa a sua opinião. O que você acha? Você é supersticioso? Conhece alguém que seja supersticioso? Não entrega o nome não, mas fale da superstição que você já viu dentro da igreja. Muito obrigado, fique para a próxima e até. Tchau. Paz.